Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Voltamos para a nossa quarta aula da nossa escola bíblica Pão da Vida. Você já deve estar de posse da nossa revistinha. Deixa eu pegar aqui, olha a nossa revistinha da escola bíblica Pão da Vida, Atos dos Apóstolos. Nós estamos na quarta aula e eu quero dar essa aula para você. O tema da nossa lição de hoje é o Evangelho em Samaria. Você viu que nós terminamos a aula 3 falando de Filipe indo para Samaria e agora a nossa aula vai ser exatamente sobre isso. O Evangelho em Samaria. Texto áureo. Atos 8, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviram e viam os sinais que ele fazia. Verdade prática, evangelizar culturas diferentes envolve batalha espiritual. Nós temos aí as leituras diárias e a nossa leitura bíblica em classe está em Atos 8, versículos 5 a 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Essa foi uma das ocasiões especiais em que o Evangelho sai da restrição cultural de Jerusalém e alcança novas comunidades de outras nações e culturas. O estratégico ministério de Filipe a Samaria. Nós falamos no início da nossa revista que a igreja em Atos, até o capítulo 8, até o capítulo 7, ela se restringe muito a Jerusalém, a judeus. Os primeiros convertidos, 90% eram judeus. Os gentios que se convertiam eram obrigados a se tornar judeus, praticar o judaísmo junto com a fé cristã, porque a igreja era essencialmente judaica. Mas agora no capítulo 8, ela sai de Jerusalém. E ela vai de uma forma muito especial, inédita, ao encontro daquele povo que era marginalizado pelos judeus. Vai ao encontro dos samaritanos. E é interessante também chamar a atenção de vocês que é Filipe, um diácono, que tinha sido consagrado no capítulo 6, que agora no capítulo 8 ele vai para Samaria e exerce o ministério brilhante, poderoso de Deus naquela cidade. Vamos dar uma olhada aqui. O evangelho com poder de sinais. Evangelização que prende a atenção. O texto no versículo 6 é claro quando demonstra que os samaritanos prestavam atenção nas palavras de Filipe por causa do poder de Deus manifestado. Por causa dos sinais, dos milagres, das maravilhas, eles prestavam atenção na pregação de Filipe. Então é interessante perceber que os sinais, os milagres, as curas têm esse poder de respaldar a palavra de Deus. Não substitui a palavra. Chama atenção, prende atenção para a palavra de Deus, né? A evangelização que desmascara o engano. Versículo 9 a versículo 13. O evangelho de Filipe em Samaria também desmascarou o engano das mágicas de Simão, levando-o a se converter ao evangelho. Quando Filipe chegou em Samaria, havia esse homem lá em Samaria chamado Simão. Ele era mágico e ele estava enganando as pessoas em Samaria de tal forma que as pessoas chamavam ele de a grande virtude de Deus. Ele enganava as pessoas e se apresentava como profeta, como um líder espiritual. Só quando Filipe chega, expulsando os demônios, anulando o poder das trevas, manifestando o verdadeiro poder de Deus, Simão é desmascarado. E aqui nós aprendemos que quando você vai evangelizar uma cultura diferente, um povo diferente, é preciso estar revestido do poder dos milagres e dos sinais,
porque você vai confrontar poderes das trevas. E aí não tem só discurso, não tem só filosofia, não tem só argumentação. É preciso a demonstração do poder de Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso aos Coríntios, quando ele disse: quando eu fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do poder e do Espírito Santo. Foi o que aconteceu, né? Tantos samaritanos prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ele tinha autoridade, quanto os falsos evangelhos eram desmascarados pelo poder da palavra, do poder dos sinais e do milagre. Evangelização que torna conhecida a obra. A obra de Filipe em Samaria se tornou tão falada, tão conhecida, que chegou aos ouvidos dos apóstolos lá em Jerusalém. Não é necessário propaganda do que fazemos quando fazemos dentro da vontade de Deus. Aleluia! Deixa eu falar aqui dessas duas coisas. Primeiro, a obra vai se tornar falada quando ela é uma obra feita no poder de Deus, feita na unção do Espírito Santo. Vai ser conhecida por todas as partes. Não precisa você estar fazendo divulgação. Eu preciso de visualização, de engajamento, de inscritos, preciso aumentar minha rede social. Não. Cure vidas, liberte vidas, pregue o evangelho e a tua obra será conhecida em todas as partes. Aqui, o pastor Gesiel Gomes diz uma coisa muito interessante. Há homens que correm atrás das multidões e há outros homens que as multidões correm atrás. João Batista era um desses homens que as multidões saíam de casa e iam para o Vale do Jordão para ouvir a pregação de João Batista. Que tipo de homens seremos? Que corremos atrás das multidões ou as multidões correrão atrás do evangelho que pregamos? Glória a Deus. Continuando aqui o ministério de Filipe em Samaria, a consolidação da igreja em Samaria. Olha que coisa interessante isso aqui merece toda a atenção. Primeiro, versículo 15 e 17 fala do recebimento do Espírito Santo. A consolidação, a confirmação da igreja em Samaria ocorre com a chegada dos apóstolos. Olha que coisa linda, interessante. A chegada dos apóstolos e recebimento do Espírito Santo pelos samaritanos convertidos. Quando Filipe viu a multidão de discípulos se convertendo, ele tomou uma atitude digna de aplauso. Mandou chamar os apóstolos. Mandou chamar seus pastores para conhecer a obra mais de perto e consolidar. Os apóstolos chegaram ali para dar uma palavra de respaldo, para dar uma palavra de apoio, orou pelos novos convertidos, Jesus batizou com o Espírito Santo. Filipe soube dar honra aos apóstolos para que a consolidação daquela obra fosse legítima, fosse verdadeira, fosse abençoada por Deus. E a chegada dos apóstolos gerou esse recebimento do Espírito Santo por parte dos samaritanos convertidos. A libertação da simonia. Quando Simão viu que os apóstolos oravam e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, ele queria comprar o dom de Deus. Ele não comprava as mágicas dele, ele quis se desviar nesse momento aí. Ele queria voltar à simonia, ele queria voltar às suas mágicas, e Pedro confrontou e o consolidou. Pedro deu uma palavra dura para ele, né? Dizendo: esse teu dinheiro vai te levar à condenação, esse teu desejo de querer manipular as coisas. E consolidou a fé de Simão para que ele se convertesse ao Senhor de verdade. A expansão da igreja em Samaria, o retorno dos apóstolos passou por várias aldeias samaritanas, pregando a palavra, levando o evangelho. E olha o que diz aqui o livro de Atos: em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Que maravilha! Ao retornar para Jerusalém,
Eles tinham essa estratégia. Eles passavam pelas aldeias e paravam, pregavam o evangelho, vamos naquela outra aldeia. Não faziam uma trajetória reta, direta para Jerusalém. Eles saíam nas aldeias pregando o evangelho, aproveitando a chuva do Espírito Santo, aproveitando o tempo de avivamento para ganhar vidas para o reino de Deus. O novo desafio surge para Filipe. O desafio de Samaria para a África. A direção do Espírito Santo é fundamental, irmãos. Na expansão missionária da igreja, é fundamental que se siga a direção do Espírito Santo. Ele nos leva para lugares estratégicos. No versículo 26, o Espírito Santo dá ordem a Filipe: sai de Samaria e vai para o caminho deserto de Gaza. Isso é muito importante. A obra missionária, ela cresce na direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo dá uma direção fundamental, exata, a obra cresce. A obra dá resultados. Filipe não questiona, irmãos. Eu tô numa igreja maravilhosa, os dízimos estão crescendo, a igreja de Samaria está uma bênção. Vá para o caminho deserto de Gaza. Filipe obedece à direção do Espírito Santo, mesmo sem saber o que vai acontecer lá, né? Quando ele chega lá, Filipe encontra um oficial da rainha de Candace, na África, que tinha ido a Jerusalém adorar e buscava a verdade nas Escrituras. Esse etíope já era alguém que estava com sede de Deus, alguém que estava buscando nas Escrituras do Antigo Testamento, especialmente Isaías 53, era o texto que ele estava lendo. Ele foi a Jerusalém adorar, ele foi a Jerusalém buscar a Deus e tentava entender as Escrituras, e foi nessa oportunidade que Deus aproximou Filipe para ganhar aquela vida. Irmãos amados, que coisa maravilhosa, né? Tem alguém nesse momento querendo aprender a Bíblia. Tem alguém nesse momento precisando de uma palavra, de tirar as dúvidas, de conhecer, se inteirar do caminho da salvação. E sabe quem Deus vai usar para converter essa vida? Você. Deus pegou Filipe e levou ele lá naquele oficial da rainha de Candace. Ele está com dúvida, ele está precisando conhecer. Filipe, te achega a carruagem dele, a carrocinha dele. O oficial ia na carruagem, numa carroça, e Filipe correu e acompanhou ele do lado e ouviu ele lendo Isaías capítulo 53. O evangelista, ele abre o entendimento do pecador. O trabalho de evangelização de Filipe ao eunuco foi de abrir o entendimento, tirar a dúvida dele, porque ele chegou e Filipe fez, aqui tem uma técnica, uma estratégia de evangelização. Filipe se aproxima da carruagem, corre do lado da carruagem do oficial e pergunta: entendes tu o que lês? Ele ouviu que o eunuco estava lendo e foi subindo de uma terra seca, nenhuma beleza tinha para que o desejasse. Filipe chega e diz: entendes o que lês? Quem sabe você vai ver uma pessoa assistindo um filme, vai ver uma pessoa pensativa, conversando, você vai chegar e vai fazer uma pergunta em cima daquilo que está sendo falado para gerar curiosidade, para gerar atenção, para gerar interesse e aí entrar com o evangelho de Jesus. Foi o que aconteceu com Filipe. Ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique? Filipe disse: eu posso te explicar. Subiu a carruagem e começou a abrir o evangelho. Isaías está falando aí do Messias. Esse Messias se revelou a nós nesses dias. É Jesus de Nazaré, e começou a pregar o evangelho. E pregando a palavra, ele falou de salvação, ele falou de arrependimento, ele falou de batismo nas águas. Quando ele falou de batismo nas águas, o etíope, o oficial, já estava tão cheio do evangelho, já estava tão cheio de fé, estava entendendo, o Espírito Santo abriu o entendimento dele, ele já estava entendendo o livro do profeta Isaías, que ele diz, o oficial diz para Filipe:
Ele parou a carruagem, viu um riacho e disse: olha, aqui nós temos água. Né? O que me impede de ser batizado nas águas? Todo aquele que realmente se converte a Cristo pedirá, buscará o batismo nas águas. Todo aquele que realmente prova do evangelho vai querer ser batizado, vai querer, cadê a água do batismo? Tá aqui a água, o que me impede? Nós vimos no texto que o batismo surge como um pedido do próprio eunuco, não é uma imposição da igreja. Não é uma imposição de Filipe, é o próprio eunuco que, entendendo a palavra, entendendo o evangelho, ele diz: eu quero me batizar, o que me impede? Filipe disse: se tu crê, tudo é possível, né? Você pode se batizar. E ele diz: eu creio. Filipe desce da carruagem, batiza o eunuco e ele volta para a África, cheio daquela explicação, daquele evangelho do Espírito Santo, e vai levar o evangelho para o continente negro, abrindo as portas para a pregação do evangelho. E acontece logo depois dessa evangelização, dessa conversão, o arrebatamento missionário de Filipe. Veja o que acontece. Um fenômeno sobrenatural acontece após o batismo do eunuco. Filipe é arrebatado, transportado para outra região pela urgência da evangelização. Foi para Azoto. Irmãos amados, esse arrebatamento não é um arrebatamento de sentidos, não é um arrebatamento estático. Filipe sai das águas e de repente desaparece e aparece noutro lugar. Se ele foi correndo, se ele foi andando, se ele foi voando, não há explicação, mas ele aparece noutro lugar, em Azoto, para pregar o evangelho. Isso aqui é uma experiência raríssima, mas já vi irmãos testemunhar isso, de que estava dirigindo o carro, pensando: meu Deus, preciso ir a tal cidade e fica a mais de 2 horas daqui e eu já estou em cima da hora, Senhor, vai comigo. E ele sai dirigindo o carro e ele diz: pastor Henrique, foi como se eu tivesse dormido. Eu olhei, eu vi pessoas passando, eu vi carros ultrapassando, mas quando eu me dei conta, eu já estava perto de entrar na cidade destino e eu não tinha andado nem 15 minutos. Ele me disse: Henrique, eu parei o carro no acostamento de si e fiquei assustado. Como que eu andei esse tempo todo? Isso é arrebatamento, irmão. É arrebatamento local, eu chamo de arrebatamento missionário. Quando Deus te tira de um lugar e leva para outro, você nem percebe, nem a geografia, nem o tempo você chegou lá. Deus faz essas coisas maravilhosas. Eu quero que você leia de novo, leia esse texto, estude essa lição, se aprofunde, seja abençoado, porque essa é a nossa escola bíblica Pão da Vida, levando até você a palavra do evangelho. Deus abençoe, um beijo no coração, fica na paz e na graça do Senhor. Até a próxima aula, em nome de Jesus.